Tá certo, irmãos? Procuramos servir a Deus, irmãos. Nós, irmãos, somos testados por Deus. Não tem na terra, irmãos, quem não passa por um teste. Não tem. Definitivamente, irmãos, uma hora o Senhor faz um teste em nós. O Senhor testou Abraão, irmãos, de uma forma, nada mais, nada menos, pediu o filho dele em holocausto. Irmãos, que teste. Abraão, irmãos, pegou o filho e foi ao holocausto. Chegou lá na hora, toda a Irmandade sabe, o Senhor chamou Abraão e não foi o filho dele que foi sacrificado. Tinha um cordeiro ali esperando para o sacrifício. O Senhor testou Moisés, irmãos, de uma forma, irmãos, difícil. O Senhor falou, estavam indo, irmão, do Egito, povo andando, o Senhor falou para Moisés, Moisés, eu não vou mais contigo, não vou. Moisés, irmãos, podia, ele era um homem poderoso, irmãos, Deus deu de falar antes da oração, ele tinha, irmão, conhecimento, ele foi criado, irmão, no palácio, ele foi criado com faraó, irmãos, ele era estudado, tinha tudo. Irmãos, mas a hora que o Senhor falou que não ia, irmãos, ele arrumou uma confusão. Falou, não, Senhor, nós também, se o Senhor não for, ele podia ter na hora, o Senhor não vai, não tem problema não, eu tomo conta disso aqui, eu dou jeito. Ele falou, não, Senhor, não é assim não. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui. Um teste, testou, foi um teste difícil, irmãos, um teste difícil. Mas ele foi aprovado. Mais que ele testou Jó, deixou Jó, irmão, ser cirandado pelo poder do mal. Ele pode fazer o que você quiser com Jó, vai lá e faz, falou para o adversário. E Jó também venceu o teste. Irmãos, nós somos testados. Às vezes estamos sendo testados, mas um teste um dia o Senhor faz na nossa vida, irmãos, de alguma maneira. Pode ser por um momento, pode ser por uma semana, pode ser por um mês, pode ser por um ano, 7 anos, irmãos, 14 anos, mas que nós passamos por teste, irmão, nós passamos. Definitivamente, irmãos, nem estamos falando isso aqui como se fosse uma revelação da palavra, irmão, mas nós estamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, não é? Então, irmãos, o Senhor nos testa. Por isso, irmão, nós que servimos a Deus, porque, irmãos, nós não somos do mundo, irmão, nós vivemos do mundo. Hoje, irmãos, já estou com o cabelo branco, eu falo, mas por que eu não aprendi certas coisas quando eu era bem mais novo? Tinha sofrido tanto, sofrido menos, com muitas situações. Precisou o cabelo ficar branco, irmão, para aprender tantas coisas boas da vida, irmãos. Irmão, nós estamos aqui para servir a Deus. É servir a Deus, irmão. Nós somos filhos de Deus. O que nós queremos dos nossos filhos, não é? Nós não queremos que os nossos filhos, de vez em quando, até fala para a gente, né? Eu te amo, mãe, eu te amo, pai. Não quer, irmã? A gente não gosta. Você fala, a gente vive cutucando, né? Esperando eles. Irmão, nós somos filhos de Deus, irmão. Nós não esperamos dos nossos filhos que eles estejam, irmãos, uma certa atenção para conosco, com os pais. Irmão, e os pais e as mães têm um sentimento, irmão, de observar isso, que é impressionante, não é? Então, irmãos, e Deus, irmãos, que criou nós? Então, irmãos, nós, uma hora ou outra, podemos ser testados. E muitas vezes, irmão, nos nossos testes, nós podemos deixar sair, por não pensar que pode ser um teste de Deus, sai um palavrão, deixa um espírito da ira, o espírito da inveja, dos ciúmes, irmãos, porque, irmãos, não pensa nós que somos filhos de Deus. Olha, eu nunca pensei que eu ia falar essas coisas. Irmãos, que não tem um poder do mal, que nos estão rodeando nós, irmãos. Eles querem tirar de nós um proveito, irmãos. Para falar a verdade, irmão, Satanás envia anjos dele para ver onde que nós podemos vacilar para tirar proveito em nós, das nossas fraquezas, irmãos. Então, irmãos, nesse momento que o Senhor pode estar nos testando, Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue. Moisés falou, Senhor, não, se o Senhor não for, eu não vou, não. Sozinho, Senhor, eu não vou. O Senhor foi lá, irmãos, e acertou a situação com Moisés. Então, irmãos, o Senhor nos testa, o Senhor nos...
examina, irmãos. Ele não precisa. Podemos até pensar, mas ele não precisa, ele conhece todas as coisas. Mas, irmãos, ele deu para nós o livre-arbítrio. Ele deu para nós o livre-arbítrio. Nós estamos aqui, irmãos. Enfim, irmãos, isso dá um comentário bom, irmãos, mas eu creio que nós ouvimos, alguém que, por certo, precisava ouvir, ouviu e entendeu. Irmãos, ficamos espertos quando estamos sendo testados pelo nosso Deus. Ou nessa vida, ficamos espertos, irmão, numa enfermidade, irmãos, porque, irmãos, servos de Deus que fazem visitas, irmãos, que vão nas casas, irmãos, às vezes para orar, para ungir alguém. Irmãos, os nossos irmãos vê tanto mistério, irmãos, tanto mistério, irmãos, que saímos atônitos, em silêncio, irmãos, e nunca não falamos nada de ver o poder de Deus, a maneira como Deus trabalha, a maneira como Deus age, irmãos. Sinto de contar uma obra que aconteceu aqui. Irmãos, uma vez estava atendendo o culto aqui, uma irmã argentina levantou para testemunhar e chorava pedindo oração para o seu neto, que tinha, irmãos, o seu tio comprou um carro, irmãos, e ele foi lá, pegou um menino de 7, 8 anos e foi dar uma volta no quarteirão, aí Kendall, aí para baixo, não lembro aonde. E o Hialeah. Então, irmãos, foi dar uma volta no quarteirão e o menino não pôs o cinto de segurança. E, irmãos, naquela volta na quadra teve um movimento que ele precisou frear o carro bruscamente. O menino foi, bateu a cabeça no para-brisa, abriu a cabeça do menino. Um menino de uns 7, 8 anos, chamado Kevin. Queridos irmãos, atendendo o culto, irmãos, eu ouvindo aquilo, irmãos, a gente fica constrangido demais. Na época, minhas netas tinham da cidade, a Ludmila tinha 7, 8 anos também, por aí. Enfim, irmãos, e não só, a gente fica constrangido, irmãos, sempre fica, não precisa ter netos para isso. Então, irmãos, na hora que foi encerrar o culto, que nós estávamos em pé, eu convidei a Irmandade. Falei, irmãos, o Roberto também estava no culto aquele dia. Falei, irmãos, vamos fazer um compromisso de orar para essa família, irmãos. Olha, esse quadro, a nossa irmã. Fiz algumas perguntas para ela no encerramento do culto. Aí falei, irmãos, até pedi uma confirmação da igreja que nós íamos orar por esta criança. Bem, irmãos, isso foi acho que no sábado. Na segunda-feira, irmão, nós fomos no hospital. Eles ligaram para o Roberto e queria que essa criança fosse ungida. Ele tinha levado pontos, irmão, nem pontos, não era grampos da cabeça, irmãos, daqui até aqui atrás. Irmãos, eu vi isso aí. Queridos irmãos, quando nós chegamos no hospital, irmãos, e vimos aquele quadro, irmãos, irmão, não tem, a gente perde a fala, irmãos, perde o metabolismo, não funciona, a gente entra muito difícil. Então, irmãos, o Roberto perguntou para aquele menino, Kevin, olha, você está vendo, isso aqui é o azeite da unção. Nós viemos aqui para te ungir, Kevin. Você explicou para ele, irmãos, e ele conseguiu entender. 42 pontos na cabeça, era mais ou menos 1h30, 2 horas, às 3 horas da tarde, eles vinham buscar o Kevin, porque a febre dele era muito alta, extremamente alta, irmãos, e eles iam abrir a cabeça da criança para ver o que estava de errado. Irmãos, isso não é brincadeira? Então, irmãos, nós vendo aquilo, irmãos, aí, você quer, Kevin, que o Roberto enjoelha, fica sentado ou fica de pé? Irmão Roberto, arrodeado, ele falou em espanhol, queria que ajoelhava. Então, irmãos, saímos do hospital, onde aquela criança foi ungida. Irmãos, saímos, o Roberto foi para o carro dele, eu fui para o meu irmão, não falamos nada, irmãos, sem o que falar. Sabíamos que daqui a pouco eles iam pegar aquela criança, levar para o centro cirúrgico para ver por que aquela febre estava tão alta. Irmãos, fui para casa, não tive mais condição de fazer nada aquela segunda-feira, eu creio. 6 horas o telefone toca, irmãos, uma criança no telefone falando comigo em espanhol.
Eu atendi o telefone, irmão John, la paz de Deus. Amém? Quem fala? É Kevin. Irmãos, acredite, irmãos, eu peguei o telefone e fiz assim para ver se era verdade que eu estava com o telefone na mão. Eu falei, eu estou delirando, irmãos. Por 1 segundo, 2, 3, eu achei que eu estava delirando. Então, irmãos, eu falei, onde você está? Eu estou em minha casa. Ele disse, Senhor me libertou. Eu falei, eu estou ficando. Quem? Você está aí? Meu papai está aqui. Deixa eu falar com ele. Aí ele falou, irmãos, os irmãos saíram, o Senhor libertou a criança. Os médicos chegaram, irmãos, veio uma equipe lá com uma marca, como é que chama? Marca, aquele carrinho lá do hospital para levar o menino para o centro cirúrgico. Chamaram os médicos, irmãos, deram alta para a criança, ele veio para casa. Ele estava pulando no quarto. O Senhor libertou, irmãos. Então, irmãos, existem situações na vida que o Senhor, irmão, nós passamos isso por um teste, irmãos. Não sei como explicar isso, irmãos, mas que entendamos pela guia do Espírito de Deus. Irmãos, foi uma obra bonita que nós vimos, irmãos, entre outras. Então, irmãos, não pensei em falar nada disso. Irmãos, a gente se preocupa tanto com o horário, né? Não quer cansar a irmandade. Mas, irmãos, o Senhor sabe todas as coisas. Glória a Deus. Mais algum recado, irmão? Certeza? Podemos prosseguir o culto? Vamos cantar mais um hino, irmãos. O Senhor enviará a sua santa palavra. cinco, 115. Aguardemos, o Senhor enviará a sua santa palavra. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Toda a palavra é bem conhecida, irmão, mas essa é bem conhecida. 1 de Samuel, irmãos. Primeiro, segundo, capítulo 2, irmãos, o Cântico de Ana. Capítulo 2 de 1 Samuel. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do seu santo e bom Espírito. Então orou Ana e disse, o meu coração exulta ao Senhor. Perdão. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a quem tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra,
e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, desde os céus, trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá à sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Até aqui, irmãos. Amém. Queridos irmãos, irmãs, visitas, como sempre, irmãos, o mistério da revelação da palavra de Deus é um mistério e continuará sendo um mistério, irmãos. Tão grande esse livro, irmãos, e o Senhor, irmãos, tem um caminho para trabalhar nas nossas vidas que nos surpreende, irmãos, que nos surpreende e traz aqui, irmãos, o cântico de Ana. Como tem alguém que está entre nós, que está precisando de um caminho de Deus, de uma misericórdia de Deus, irmãos, o Senhor, Ele vai por um caminho tão estreito, irmãos, tão arrumadinho, irmãos, mas é no lugar certo. Glória ao nome santo do Senhor, irmãos. O Senhor, irmãos, faz um trabalho, pega este livro, irmãos, e traz para nós aqui uma voz em espírito e fala: leia o cântico de Ana. Irmãos, o Senhor trabalha, tem caminhos, irmãos, tão precioso para nos dar a vitória e também para derrubar o adversário que está no nosso caminho. Porque às vezes, irmãos, o Senhor precisa dar vitória para nós, mas às vezes, irmãos, para dar vitória para nós, Ele tira o adversário que está na nossa frente. Davi, irmãos, quando foi lutar com Golias, irmãos, ele tinha ali umas pedrinhas, creio que 5 pedrinhas, irmãos, ele rodou ali, irmãos, devia ser uma, né? Nosso tempo chamava estilingue, mas aquele tempo era outro, irmãos. Ele tinha lá uma maneira de atirar a pedra. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Rodou aquilo lá, irmão, soltou. A pedra, irmão, foi certinha onde precisava cair, irmãos, e matar o Golias. O que quer dizer que não tem, irmãos, tamanho de adversário que o Senhor não derruba da nossa vida. Não tem, irmãos, não tem. Tem uma pandemia, tem, irmãos, a enfermidade. Todos nós aqui, irmãos, estamos com dor por alguém que nós perdemos. Mas, irmãos, o Senhor manda uma palavra nesta noite, que essa dor, pelo que nós perdemos, seja alguma coisa paralela, que a tua alma precise estar alegre na presença de Deus. E hoje o Senhor diz por esta palavra para nós, com um caminho bem estreito, uma palavra, um capítulo no meio deste livro, vou encontrar um caminho para alegrar a tua alma. Benditos, sabe, acontece, irmãos, Ana, essa mulher, bendito é o nome santo do Senhor, ela já era uma mulher derrotada, irmãos, era uma mulher criticada, era uma mulher, irmãos, que para ela, irmãos, era só humilhada, envergonhada, glória ao nome santo do Senhor, porque ela não tinha filhos, irmãos, mas o Senhor apareceu também por um caminho, irmãos, apertadinho, um caminho de lágrimas, um caminho de choro, glória ao nome santo do Senhor. O que um choro não faz na presença de Deus? Bendito é o nome santo do Senhor. O que umas lágrimas, irmãos, não faz na presença de Deus? Irmãos, e bem-aventurado irmão e irmã, que tem esse, contigo, irmãos, esse privilégio de chorar na presença de Deus, irmão, e muitas vezes, irmãos, sabemos isso, que choramos e não falamos nada, porque não sai palavras da nossa boca, mas o Senhor conhece os sentimentos, o Senhor lê as nossas lágrimas, o Senhor conhece as nossas aflições e sabe a nossa intenção. E aonde tiver alguém agora que está chorando, precisando da misericórdia de Deus, precisando do socorro de Deus, se você foi aos pés do
do Senhor, foi com lágrimas, foi buscar. O Senhor te diz por esta palavra, como eu encontrei, como o Senhor encontrou esse capítulo tão pequeno aqui nestas Sagradas Escrituras, que tem algumas 1000 páginas, e quantos capítulos, o Senhor pegou um pequeno aqui para falar com a tua alma. O Senhor diz dessa maneira, de uma maneira muito simples, eu posso mudar, e o Senhor te diz, vou mudar a tua história, bendito é o nome santo do Senhor. Porque tem pandemia agora, o adversário vai fazer festa, porque tem morrendo muitas pessoas por Covid, isso vai ser motivo para que o adversário venha tirar algum proveito de nós, vai tirar proveito do irmão, da irmã, da sua família. Irmãos, colocar só o sentimento de tristeza e de dor, bendito é o nome santo do Senhor. Ana, irmãos, estava derrotada, mas, irmãos, ela foi aos pés do Senhor, e o Senhor achou um caminho para dar para ela uma vitória, e ela falou, o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre meus inimigos, porque eu me alegro na tua salvação. E, dizendo, agora eu estou forte, agora eu venci, agora eu tenho um filho. Eu não tinha, mas agora eu tenho. Agora eu vou ter mais. Agora eu tinha eu tenho Samuel, mas eu vou ter mais filhos. Bendito é o nome santo do Senhor. Começou a vitória. Irmãos, preste atenção, porque alguém está procurando um filho. Você está procurando uma pequena coisa do Senhor, mas o Senhor te diz, é o começo. Você vai ter vai ter 2, vai ter 3. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, o Senhor não dá para ele, não faz uma coisa para ser tão... E Samuel, irmão, não foi pouca coisa, não. Foi o maior profeta que teve, o primeiro profeta, inclusive, irmãos, foi Samuel. Ele que ungiu o próprio rei Davi, irmãos, para ser rei. Samuel, irmãos, tudo estava com ele. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, irmãos, ela começou a orar e falava, não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Irmãos, ela via a fortaleza de Deus na vida dela. Ela via, irmãos, o poder de Deus na vida dela. Queridos irmãos que estão aqui, irmãs que estão aqui, e aonde você estiver, para por um momento que o Senhor quer falar para você, o meu poder está na tua vida. O teu adversário, algum adversário está querendo fazer, está tirando proveito de você, pela enfermidade ou por alguma situação financeira, o Senhor está dizendo por esta palavra, o meu poder está na tua vida. Vamos conversar, quero mudar a tua história. Bendito é o nome santo do Senhor. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçaram foram cingidos de forças. Irmãos, ela se alegrava na presença de Deus. Ela jubilava na presença de Deus, ela cantava na presença de Deus, irmãos, de tal maneira que ela diz aqui, o Senhor é o que tira a vida e a dá, Ele faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Irmãos, às vezes, irmão, nós que estamos servindo a Deus, fala, mas como que uma mulher podia falar isso aqui? Irmãos, o Senhor Jesus esteve no sepulcro e voltou à vida para nos salvar. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta. Querido, então, irmãos, ela via que tudo estava nas mãos de Deus. Tudo estava nas mãos de Deus. E nós que estamos aqui nesta noite, irmãos, o Senhor tem um recado para alguém, para todos nós. Irmão, que nós, irmão, não tenhamos a vaidade de fazer igual Moisés. Senhor, se tu não for conosco, nós não iremos. Irmãos, em nenhum momento nós, irmãos, vamos pensar que nós temos alguma força e que nós somos capazes, irmãos, de passar diante da força e do poder de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Queridos irmãos, e muitas vezes o Senhor nos põe procedimentos para nós. Irmãos, põe procedimentos, irmãos. Irmãos, procedimentos que às vezes, irmãos, nós demoramos para entender. Demoramos para entender, irmãos, principalmente nós que às vezes montamos alguma responsabilidade. O Senhor coloca nós, irmãos, numa situação, enquanto, irmão, nós não vamos lá e falamos com Ele, se humilhamos, irmãos, e fala, Senhor, fala que eu quero entender a Tua vontade. Bendito é o nome santo do Senhor, irmãos, porque o Senhor pode tirar as forças espirituais de alguém, empobrece alguém.
Irmãos, e a pessoa entra em desespero. Ah, mas eu orava, eu buscava o Senhor, agora eu não sinto mais a presença de Deus. Irmãos, alguma coisa aconteceu, o Senhor te empobreceu, ou nós se empobrecemos, irmãos, com as nossas vidas, com o nosso sentimento, com as nossas razões, irmãos, porque nós somos cheios de razões, irmãos, e o Senhor vem, ok, agora você vai ficar um pouquinho mais pobre, você vai ficar um pouquinho mais pequeno, vamos conversar. Aí, irmãos, a pessoa vai aos pés do Senhor, chora, busca, o Senhor enriquece novamente. Bendito é o nome santo do Senhor. E hoje tem essa palavra para nós. Você está empobrecido espiritualmente, você deixou a luta, ou a vaidade, ou por muito dinheiro, ou por pouco dinheiro, ou pelas coisas desta vida, saiu de você um pouquinho da presença de Deus, está sentindo, ah, Senhor, eu enjoelho, eu oro, está tudo igual, bendito é o nome santo do Senhor, mas você veio, está ouvindo esta palavra aqui, onde você estiver, o Senhor fala para alguém, meu filho, minha filha, vamos conversar, eu tenho riquezas na minha glória, eu tenho muita riqueza na minha glória, eu tenho abundância de riqueza, você quer riqueza espiritual, eu tenho uma abundância para te dar. Se você quer hoje, você vai terminar esse culto enriquecido com as farturas da minha glória. Bendito é o nome santo do Senhor. Se você quer a riqueza da humildade, o Senhor te manda a humildade. Se você quer a riqueza da paz, o Senhor vai te dar a paz. Se você precisa ser enriquecido com a presença de Deus, com o Espírito de Deus, com as forças de Deus, com a alegria de Deus, bendito, com os dons de Deus, Senhor, eu não sei se eu ainda manifesto os dons de língua, eu não tenho, o Senhor também te dá os dons de língua, se você procura, o Senhor está dizendo para alguém, irmãos, e nós estamos aqui na presença de Deus, esses irmãos e irmãs que estão aqui, o Senhor está dizendo para todos que estão ouvindo, é do meu desejo te enriquecer, é do meu desejo te fazer mais forte, bendito é o nome santo do Senhor, irmãos que ouvem a palavra, vamos ficar um pouco mais atento, nós não sabemos o que está por vir, se o Senhor está nos enriquecendo, irmãos, é porque tem alguma coisa que nós vamos precisar das forças de Deus, irmãos, nada acabou ainda, a luta está aí, quanto tempo vai durar? Será que vai durar mais um mês, mais um ano, mais 5 anos, mais quanto tempo vai durar, irmãos? Nós não sabemos, irmãos, e bendito é o nome, o Senhor não tem mostrado, irmãos, por revelação, para nós, para ninguém, ainda que eu saiba, mas o Senhor diz para alguém, meu filho, se você estiver enriquecido com a minha presença, você vai vencer a pior pandemia que pode vir, você não está esperando, mas a hora que eu tomo a vacina, mas eu vou me precaver disso, me precaver daquilo, bendito é o nome santo do Senhor. Querido irmão, irmã, onde você está, se seja precavido com as riquezas que vêm da glória de Deus. Você vai vencer, irmão, não vai vencer com a ciência desta terra, nós vamos vencer com a ciência que vem da glória de Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. O Senhor levanta o pobre do pó, irmãos, Ele cuida de nós. Bendito é o nome santo do Senhor. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus. Irmãos, ninguém vai ganhar se contender com o Senhor. Não vamos ganhar. O Senhor, como foi falado, o Senhor está fazendo algum teste? Está nos experimentando? Experimenta nós, irmãos. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes temos que parar e conversar? Esperar, irmãos, que o Senhor fala conosco. Porque, irmão, nós não podemos... O que nós podemos fazer? Temos que esperar Ele. O que Ele quer que nós façamos? Não é, irmãos? Quantas vezes... Senhor, hoje não dá mais, Senhor. Agora, Senhor, eu não estou brincando, não dá. Irmãos, e às vezes o Senhor não nos responde quando queremos. Querido irmãos, querida irmã, o Senhor levanta o pobre do pó. A palavra, irmãos, é essa. Se você se sente no pó espiritualmente, derrotado, irmãos, se sente amargurado, Senhor, mas já fazem... Senhor, é que o irmão nem sabe. Se ele soubesse mesmo,
Quantos anos faz, Senhor, que essa luta... irmão, já faz muitos anos, né, irmão, né, irmã? Mas o Senhor está mandando a palavra aqui. No momento certo, eu vou tomar um caminho na tua vida. Irmãos, é uma luz tão gloriosa essa parte da palavra que nos deixa até assustado, irmãos. Não assusta, impressionado. O Senhor está testando alguém, mas o Senhor te fala, olha, está por aqui, está chegando lá. Você ainda vai passar mais um testezinho ainda, mas você vai ter uma grande vitória. Você está disposto, diz o Senhor, está disposta a caminhar comigo mais um pouquinho? Bendito é o nome santo do Senhor. E o Senhor te diz por esta palavra, vou te encher de amor, vou te dar riquezas da minha glória, vou te encher de forças espirituais, para que o adversário não venha falar, você abandonou a tua filha, o Senhor não te abandonará, o Senhor te guardará, mas essa provinha vai durar mais um pouquinho, mas a vitória vai ser grande. Glória é o nome santo do Senhor. Então, irmãos, o Senhor é o que julga as extremidades da terra, irmãos, e dará força ao seu rei, exaltará o poder do seu ungido. Bendito é o nome santo do Senhor. Aqui, irmãos, entendemos, irmãos, que o Senhor já falava, exaltará o poder do seu ungido. Bendito seja o nome santo do Senhor. Lembre, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo foi ungido de Deus para estar à direita de Deus intercedendo por nós. Por mais difícil que seja a nossa luta, por mais difícil que estejamos, irmãos, os jovens, todos nós que estamos aqui, aonde for o tamanho da sua prova, como for, lembre-se, Jesus Cristo, ungido de Deus, estará à direita de Deus intercedendo por nós. Sabe, irmãos, é fácil, irmãos, para nós, às vezes, querer certas coisas na nossa vida, irmãos, de uma maneira, irmãos, que faz bem para os nossos olhos, faz bem para nós. Essa Ana, irmãos, delirou na presença de Deus. Pegou o filho, irmãos, e entregou para o sacerdote para estar na casa do Senhor. Bendito é o nome santo do Senhor, irmão. O Senhor dá coisas para nós, que é para nós servir a Deus. O Senhor nos ensina, às vezes, irmãos, muito novo ainda, não tenho experiência. Por que o Senhor está me fazendo isso? Irmãos, tem coisas que é para nós servir a Deus. Bens materiais, inteligência, irmãos, nós adquirimos. O Senhor abre a nossa mente, mas a sabedoria, irmãos, só o Senhor que tem para dar, não é? Não é isso, irmãos? Então, irmãos, essa Ana saiu vitoriosa. E hoje, nesta congregação, nesta casa de oração, e todos que estão ouvindo a palavra de Deus em algum lugar, Ana saiu vitoriosa. É uma palavra de vitória para nós. Ah, Senhor, a semana que vem, espera pela semana que vem. A palavra está dizendo aqui, o Senhor estará trazendo vitória na nossa vida. Irmãos, palavra que o Senhor revelou para nós aqui. Deus seja louvado. Amém. Que a santa paz de Deus, a graça maravilhosa, o poder e a unção desta palavra permaneçam em nossas vidas para sempre. Amém.